Olá, queremos olhar para a palavra de Deus num versículo, Jonas capítulo de número 3, que diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. O livro de Jonas é considerado o João 3,16 do Antigo Testamento, porque nele nós encontramos um avivamento extraordinário. 120 mil pessoas chegam até a presença de Deus, porque Jonas vai a Nínive e prega uma mensagem que não dá mais do que 5 segundos. Mas para chegar a esse ponto, nós encontramos algumas posições que um homem, uma mulher, pode ficar diante de Deus. A primeira posição que um homem, uma mulher, um ser humano pode ficar diante de Deus é de costa. O Senhor disse a Jonas: vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E Jonas, então, pegou um barco e foi para Tarsis. Encontramos que, em primeiro lugar, Jonas deu as costas para Deus. Deus havia dado uma ordem clara e singular para Jonas. Só que Jonas deu as costas para Deus. Quero fazer uma primeira pergunta importante. Será que nesses dias você não tem dado as costas para Deus? E mesmo quando nós damos as costas para Deus, Deus não desiste de nós. Você conhece a história e diz que o barco ficou em meio a grande tempestade, foi tirado à sorte, caiu sobre Jonas. Foi perguntado para ele: o que eu devo fazer com você, Jonas? E ele disse: põe-me para fora do barco. Mas ainda a tripulação rema e tenta, contra as fortes ondas, manter o navio do jeito que ele estava, mas não foi possível. Foi então colocado Jonas para fora do barco. E aí um grande peixe o engole. Vem então a segunda posição que um homem, um ser humano, uma mulher pode estar diante de Deus. Primeiro de costa, a segunda de joelhos. Passou o primeiro dia, o segundo dia, somente no terceiro dia, depois de estar no ventre de um grande peixe, é que Jonas ora e clama a Deus. Muitas vezes nós esperamos as coisas ficarem difíceis na nossa vida. E as coisas também começam a mudar à nossa volta para que possamos ficar de joelhos diante de Deus. Talvez você deu as costas para Deus e a sua vida tem mudado para que você caia de joelhos e clame ao Senhor. A palavra de Deus diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Jeremias 33, 3. Quando nós caímos de joelhos na presença de Deus, vem então a terceira posição que o ser humano pode ficar diante de Deus. E a terceira posição é de pé diante de Deus, que é o capítulo 3 do livro de Jonas, em que nós lemos que veio a palavra de Deus pela segunda vez a Jonas. Segunda vez. Jonas, na primeira, deu as costas. Ao dar as costas, cai de joelhos. Ao estar de joelhos, e todas as vezes que estamos de joelhos, Deus nos coloca em pé. E um homem, uma mulher em pé diante de Deus é tremendamente usado pelo Senhor. A mensagem de Jonas não era uma mensagem que tinha introdução, ligação, tema, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Era uma mensagem simples. E o verso de número 4 do capítulo 3 diz que ele começou
a pregar e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E com esta pequena mensagem, durante um período pregando, as pessoas voltam-se para Deus. O rei volta-se para Deus. E quando nós olhamos aqui Nínive, Nínive faz parte da Assíria, povo cruel, povo sanguinário, mas com uma mensagem simples, de alguém que está de pé diante de Deus. Todo o povo, 120 mil, chega aos pés do Senhor. E foi colocado um jejum que nem os animais comeram. Todos fizeram jejum. E então há uma conversão em massa, há uma transformação em massa. O Senhor se arrepende daquilo que iria fazer e agora vê um povo voltado para Ele. E em seguida, depois desse trabalho tremendo, desse milagre tremendo, desse avivamento tremendo, Jonas senta-se debaixo de uma sombra. Sombra essa que ele não criou, que ele não fez. E reclama diante de Deus, pede a morte para si, porque diz que ele sabia que Deus era misericordioso e compassivo. E então vem a quarta maneira que um homem e uma mulher pode estar diante de Deus, assentado, reclamando do agir de Deus, reclamando de como o Senhor tem agido. E talvez essa seja a sua posição, sentado, reclamando do agir de Deus, de como Deus tem trabalhado. E Deus dá uma lição especial a Jonas. No livro de Jonas, quem escreve é o próprio Jonas. E eu tenho a certeza que ele mesmo aprendeu com as situações da vida. Um homem pode estar de costas para Deus. Deus o leva de joelhos. E quando Deus está ouvindo um homem, uma mulher de joelhos, então Deus o coloca em pé. E quando o homem pensa, ou a mulher pensa que estando em pé, Deus não deveria fazer isso ou aquilo, então esse homem já, ou esta mulher já está sentado e reclamando do agir de Deus. Hoje é tempo oportuno que Deus não quer ver você nem sentado, nem de costa. Talvez Deus está levando você hoje a se colocar de joelhos, para que então Ele coloque você em pé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.